Olá, pessoal! Hoje nós estamos entrevistando e recebendo a professora Mariela Suchoa. Eu me chamo Maiara Mestina e nós vamos conversar a respeito dessa grande figura que representa a nossa escola de música. Professora, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. A primeira pergunta, professora, é: como aconteceu a sua entrada na escola de música da UFPA? Eu vim de Macapá, em 1989, apenas com uma licença. A professora Glória Caputo. Né? Comecei a fazer a minha graduação neste mesmo ano, de Educação Artística de Ligação e Música pela UEMA. E depois eu resolvi que eu não queria mais voltar no Macapá, foi isso. E resolvi pedir minha restituição do antigo território federal do Amapá para a Universidade Federal do Pará. E assim eu vim fazer parte do corpo docente da Escola de Música da UFPA. Foi uma restituição, né, do território para cá. E, professora, a gente sabe que você é uma figura bastante atuante dentro da escola de música. Conta um pouco da sua experiência ao assumir a direção da IUNF. A primeira gestão aconteceu de 98 a 2002. Que antigamente a gente ficava mesmo 4 anos, né, na gestão. Foi um convite, foi uma indicação de professores, de alunos, de pais de alunos. Aí eu me candidatei à direção da escola de música. E tudo deu certo na época. Eu fiquei 4 anos, uma experiência assim muito valiosa da minha vida. Porque pela primeira vez eu estava assumindo um carro de direção na minha vida, né? E eu encontrei pessoas maravilhosas, como a professora Zé Armador de Deus, o professor Cristóvão, que era o reitor, né, na época, que eu tive fotos com ele na minha posse. Então, eu encontrei o professor Silvério, me ajudou também bastante na época, professora Lenora Brito, e são pessoas assim marcantes da minha vida e que fizeram com que eu mudasse assim mesmo até meus pensamentos, porque eu vim para cá com a intenção somente de trabalhar e de dar aula. De repente eu me tornei diretora da escola de música, né? E consegui esse prédio que nós estamos hoje aqui, que eu falo isso com muito orgulho. Foi na minha gestão ainda, em 2002, que a gente fez a inauguração desta casa, que eu tenho fotos, eu tenho registros deste momento que aconteceu, que eu ouvi do professor, tipo, professora Lúcia, a senhora conseguiu uma coisa que nenhum de nós conseguimos, que é um prédio fixo para a escola de música. A escola de música, ela foi por vários, né? Foi acontecendo em vários locais da cidade aqui de Belém. E na minha gestão, graças a Deus, tudo deu certo. Eu encontrei pessoas maravilhosas dentro da universidade, o professor Luciano Nicolau, que era o corretor de administração, que muita gente tinha assim, até medo de chegar perto dele na época. A própria professora ali dizia assim: eu não sei como tu consegues conversar com o professor Nicolau, com o professor Luciano. Mas ele foi assim muito educado, muito atencioso comigo. Levei a escola de música 2 anos para o festival, da orquestra de música do festival em Londrina, com um ônibus, tudo pago pela universidade, sabe? Então, foi assim, foi uma experiência incrível na minha vida, nessa época, da minha primeira gestão, né? Porque eu tive outra depois, de 2008 a 2010. Professora, você citou algumas pessoas durante a sua gestão que foram importantes. Nós vimos que você tem bastante experiência com relação à sua vida acadêmica aqui dentro da escola. Como foi hoje, como é hoje ver que existem pessoas que estão dando aula aqui, que foram seus alunos, como o professor André Gabi, Carlos Pires, Maestra Sibeli Donza. Como é ver essas pessoas aqui que você ensinou hoje como seus colegas de trabalho, né? Sendo excelentes professores? Eu fico muito feliz de vê-los aqui dentro da escola, como profissionais da música. E, assim, eu fico muito orgulhosa também, sabe? Eu fico olhando às vezes quando eles passam, né? Eu vi aquele menino, aquele professor, bem pequenininho na minha frente, eu dando aula para ele. O André Gabi super afinado, né? No solfejo, muito bom. O Carlos Pires sempre foi muito bom de teoria musical, sempre foi bom de percepção. A Cibele era muito tímida. Até hoje eu acho que pouco fala, ela mais age do que fala, a Cibele.
Então, mas para mim é uma alegria muito grande vê-los, né, uma felicidade de eles terem feito concurso e virem para cá. Então, com meus colegas, não tenho nada a declarar. Mais nada assim a declarar, né? Eu só fico muito orgulhosa de ter eles como colegas de trabalho e eu fico feliz por eu já estar com 70 anos e fazer parte ainda deste coro, deste corpo docente, né? Aqui dentro da escola. Bem vivido, né? Muito bem vivido, mais de 40 anos na sala de aula. Agora nós vamos falar um pouco mais, professora, sobre a sua vida artística, né? Sua vida artística, o seu universo musical. Que você cresceu envolvida pelo universo musical das cantigas de Ninar da sua mãe Nelma, diz no seu livro, né? Que inclusive eu tenho, eu adorei ler, né? E os ensinamentos do seu avô, o mestre Oscar, até trilhar sua própria vivência musical como artista, compositora e professora de música. Seu aprendizado musical recebeu influências da sua família, principalmente dos seus avós, do seu avô materno, do seu mestre Oscar, né? Isso. Então, a nossa pergunta desse momento a senhora acumula vasta experiência, né? No campo musical e da pedagogia, sendo parte do corpo docente da Escola de Teatro e Dança da UFPA, onde também foi diretora, olha só. Conte pra gente como surgiu o seu interesse em se conectar à música, né? Essa parte da dança e do teatro. Desde criança, na minha vida. Desde criança. Eu sempre gostei de cantar. Eu sempre gostei de tocar. Eu sempre gostei de dançar. De todas as minhas irmãs, nós somos 5 Marias. Eu sou a Maria dançante. Das 5, né? Eu era aquela, a Lúcia é a mais assanhada, a Lúcia é a mais alegre, a Lúcia, sabe, sempre foi assim. Então, desde criança, eu fui musicalizada pelo meu avô, musicalizou eu e mais 2 irmãs, porque das 5 Marias eu sou a terceira. E eu fui junto com as outras 2 mais velhas. Então, acho que eu tenho que eu me toquei pra isso. Eu era muito pequenininha, que eu não me lembro quando meu avô começou mesmo a me dar aula. Eu só lembro já eu tocando e ele mandando a gente tocar em recitais, tocar nas escolas lá em Macapá. Então, porque ele primeiro ensinava, todo mundo tinha que saber as notas musicais. Só depois que aprendia notas musicais, ele ia pegar no instrumento, né, para tocar. E meu avô, sempre, ele era mestre de bandas, ele ensinava todos os instrumentos de uma banda musical. Ele ensinava na academia dele. E as mulheres naquela época só tocavam acordeon, né? Depois é que veio o conservatório, que veio com o ensino do piano. Então nós aprendemos acordeon, eu e minhas irmãs, com o nosso avô, né? E tocávamos nas festas das escolas, nós tocávamos já órgão, teclado na igreja, passamos a tocar na igreja também. E tinha um padre que brincava comigo. A gente chega na igreja, não vê a organista, só vê o som do órgão. O padre Francisco falava sempre isso. Então, a nossa vida, primeiro, foi muito acordeão, foi muita aula maravilhosa do nosso avô. A gente tinha que ser solfejo no antigo Boda. A gente tinha que solfejar, regendo. Ele ensinava a regência. E dentro de casa a gente cantava muita música, muita cantiga de roda, sabe? A gente brincava na frente de casa. Essas brincadeiras estão na minha vida desde que eu era bem pequena. A própria minha mãe incentivava. Professora, a gente sabe que você tem alguns artigos que você já publicou, mas a gente trouxe 2 livros seus, que é Estudando Piano com Lúcio Shoa e Brinquedo Cantado na Amazônia, né? O que essas publicações elas representam para você, né? E o que o conteúdo desses livros traz de mais relevante para o contexto da educação na Amazônia? Eu nunca estudei composição, mas a composição está em mim desde muito tempo, sabe? Assim como o meu avô, que era autodidata, eu nessa parte eu pareço muito com ele. Então, estudando piano com o Lúcio Shoa, começou na UEPA, na disciplina era, eu acho que harmonia e arranjo com o professor Jonas Arraes, começou a pedir que nós fizéssemos algumas composições. Ele pedia para nós criarmos 8 compassos, eu fazia 12, 16. Depois ele começou a me cobrar mesmo, quando eu vi eu estava compondo, mesmo para piano.
E pela carência, na época também, década de 90, né, de alunos que eu tinha de piano, eu comecei a convocar os meus alunos mesmo. E fui fazendo peças, para os meus alunos tocarem, né? Aí depois a professora Elinha resolveu fazer um projeto que resultou neste livro aqui, que foi publicado pela Universidade Federal do Pará, que hoje eu tenho o maior prazer de distribuir esse livro para os meus alunos de piano, que eu sinto que ficam felizes na sala tocando as minhas composições, né? E quando eu brinquei com o Vale da Amazônia, começou em 2012, eu, professor Icinei, cansadas de ouvir só o carro de roupa rosa, fui no Tororó, e nós resolvemos sentar e compor canções, cantigas que falassem nas lendas, na música, no teatro, na dança, em tudo, sabe? E nós mostramos esse livro, Brinquedo Cantado da Amazônia, onde esse primeiro volume, todas as melodias são minhas. Todas, né? Então, é um legado muito bom que eu trago para dentro da sala de aula, né, na música com comunidade que eu ministro aqui na escola, e nas disciplinas que eu ministro também na escola de teatro, que é canto para atores, que eu trabalho, e música com qualidade para os bailarinos do curso técnico de dança também, intérprete criador. Então eu uso muitas composições, não só desse livro, mas outras que eu tenho fora desse livro, porque o projeto foi montado em 3 volumes e a gente só conseguiu publicar um. Faltam também mais 2 livros. Tem muita música ainda para ser publicada. E todo ano eu estou compondo. Todo ano eu não paro de compor. Professora, muito obrigada. É muito interessante saber sobre o seu trabalho. Professora, obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço também, de coração. Se você puder dar uma palhinha do seu trabalho, mostrar pra gente um pouco. Muito obrigada. Vamos ao piano, então. Tocar um pouquinho de música de Lúcia Uchoa. Obrigada, professora. Obrigada também, Mayara. Eu vou tocar Dengosa, de Lúcia Uchoa.